Torcedores rubro-negros ligados no canal Eu Pratico Esporte, sejam muito bem-vindos. Vamos a mais um vídeo hoje destacando a equipe do Sport e o seu novo treinador. Milton Cruz foi confirmado como novo técnico do Sport Clube do Recife para a temporada 2019. Após a definição aí do novo presidente, o Milton Bivar, foi uma de suas primeiras falas de que o Milton Cruz estava confirmado no comando técnico da equipe. Então, com isso, analisaremos alguns pontos a respeito do Milton Cruz, as suas últimas passagens, o seu histórico com trabalhos de base. Vamos destacar aqui nesse vídeo para o torcedor rubro-negro que busca informações a respeito desse novo técnico. Para isso, se inscreva no nosso canal, ativando sempre o sino das notificações para ficar por dentro do nosso conteúdo. Bem claro, dá o like nos nossos vídeos, para que o YouTube recomende para outros torcedores que ainda não conhecem o canal Eu Pratico Esporte, que gostam de uma boa resenha e que querem ficar por dentro desse grande clube do futebol brasileiro. Sem dúvida alguma, vocês estão no lugar certo. No Eu Pratico Esporte, em todas as suas redes sociais, no Facebook, no Twitter e também no Instagram. E claro, não deixando de acessar o www.eupraticoesporte.com.br. Sem mais delongas, eu trago aqui alguns pontos a respeito do técnico Milton Cruz, que comandará a equipe do Sport aí nos próximos meses. Terá aí esse desafio da reestruturação do elenco rubro-negro, pensando nas competições primeiramente aí do semestre inicial do ano que vem, observando o Campeonato Pernambucano e a disputa da Copa do Brasil, principalmente a Copa do Brasil, pelos termos rentáveis que ela representa para a equipe do Sport nesse momento, a disputa da primeira fase em jogo único também na segunda fase. Sport que já tem adversário definido para essa primeira fase, será a Tombense. O jogo é fora de casa. Depois o Sport tentará chegar na segunda fase e não vai querer repetir a campanha deste ano, que o Sport acabou sendo eliminado no segundo jogo contra a equipe do Ferroviário na Ilha do Retiro. Inclusive é um dos pontos que desencadeiam essa crise financeira do clube. Claro, já vinha sendo minada a crise financeira do Sport nos últimos anos, mas um dos estopins durante o ano de 2018 foi essa eliminação na Copa do Brasil, que caso o Sport tivesse avançado à terceira ou até mesmo à quarta fase, o Sport teria aí condições de arcar com alguns custos de jogadores, de comissão técnica, de funcionários durante este ano. Não aconteceu, não adianta chorar o leite derramado, é trabalhar para que 2019 o Sport, mesmo com um elenco mais, digamos, enxuto, um elenco mais modesto em termos financeiros, possa aí surpreender alguns de seus adversários e quem sabe até avançar ainda mais na Copa do Brasil. Observando os aspectos do Milton Cruz, em relação a esse time, o que podemos destacar a respeito de sua carreira e o que ele pode trazer de positivo para esse time do Sport é, sem dúvida alguma, o trabalho com as categorias de base do São Paulo. Foi um cara que passou por muito tempo sendo coordenador técnico dessa equipe. Observa-se também que ele tem uma boa fatia de mercado em relação a conhecimento de jogadores, a lidar com alguns empresários de jogadores. Ele conhece muito bem esse tipo de ramo e pode agregar bastante a equipe do Sport no ano que vem. Isso é um ponto interessante porque, em meio a tantos problemas de recursos para a contratação de jogadores, trabalho com base e conhecimento no mercado de um treinador que está acostumado a esse tipo de trabalho, a esse tipo de reestruturação, de observar a base, de buscar jogadores que até então não estão nas mentes do torcedor ou até mesmo da imprensa. Isso é bem interessante para que o Sport necessita nesse momento. Eu vejo um Milton Cruz nesse aspecto bem interessante para a disputa da Série B, e um treinador que não vivencia a Série B, não é marinheiro de primeira viagem, é um cara que nos últimos anos tem frequentado a segundona, inclusive à frente da equipe do Figueirense, e com o Náutico também já comandou algumas partidas, vindo do São Paulo, Náutico em 2015, Figueirense em 2017 e 2018. Então é um cara que conhece esse estilo de competição, sabe como é que a equipe tem que se comportar em campo em relação a um determinado campeonato. E claro,
né? Vai saber trabalhar, vai saber trocar as peças no determinado momento. Eu particularmente acredito que foi uma boa escolha por parte do Milton Bivar, o que o Milton Cruz assuma esse time do Sport no momento, já que um trabalho é de se reestruturar, de remodelar, de fazer tudo aquilo que o torcedor aos poucos almeja, né, de um fortalecimento desse esporte. Acredito que o primeiro passo com o Milton Cruz, dando a devida paciência para que ele trabalhe, para que ele consiga demonstrar o seu potencial, sem dúvida alguma vai ser um cara interessante para que o esporte possa lograr êxito. Agora, nem tudo é rosas, né? A gente sempre destaca os pontos positivos de um treinador que conhece a competição, que tem trabalho com base, né? Que já conhece a capital pernambucana, também é outro fator, como jogador e como técnico. Como técnico já treinou a equipe do Náutico em 2015, como dito anteriormente, e como jogador já vestiu a camisa rubro-negra, a camisa do Sport Clube do Recife, em 1985 e 1986. Mas em relação aos pontos negativos, o que preocupa, acredito, o torcedor e o que me preocupa também em relação ao Milton Cruz é em relação aos seus últimos trabalhos em clubes, né, que até então têm uma boa visibilidade, são clubes de torcida e que o seu trabalho não vingou assim como muitos esperavam. No Náutico foi uma passagem curta, foram apenas 12 partidas no comando técnico da equipe alvirrubra. Depois teve a transferência para o Figueirense, por onde ele conseguiu demonstrar mais a questão da capacidade de treinar, de gerir alguns problemas dentro de grupo, de elenco, de formação de time. E podemos observar que no Figueirense a atuação do Milton Cruz, eu não digo que ficou abaixo, mas foi uma atuação mediana, tendo em vista a potencialidade que o Figueirense tem na disputa de uma Série B. É sempre cotado como uma equipe que figura aí entre as 10 primeiras ou até mesmo vai brigar por uma vaga no G4 da competição. E até então o Figueirense, tirando como exemplo o ano de 2018, não chegou nem perto, né, nem vislumbrou uma vaga no G4 a disputar ali com Fortaleza, com CSA, com Avaí, com Goiás, Ponte, Atlético Goianiense, Vila Nova. Então essas equipes figuraram lá na parte de cima. Foram duas decepções ao meu ver nesta edição de 2018 da Série B. O Coritiba e o Figueirense. O Figueirense, eu não sei porquê, assim como também o Coritiba, duas equipes que são tradicionais para uma segunda divisão, são equipes que já conhecem o campeonato, a forma de disputa é bem diferente da Série A, a questão de adaptação ao modelo de jogo, que é totalmente diferente. Então eu não sei por que o insucesso. Não foi por falta de jogadores capacitados, acredito eu, mas em contrapartida não acompanhei o Figueirense a pino e não pude perceber alguns problemas internos que pudessem aí desencadear uma crise entre os jogadores, com a qual pudesse aí refletir diretamente nos resultados dessa equipe. Isso pode ser um ponto também que tenha atrapalhado esse crescimento do Milton Cruz e do próprio Figueirense dentro da competição. Então é observar isso aí. Até então, em frente a esses clubes citados, o técnico Milton Cruz ele não teve o desempenho ainda aceitável por parte de um Sport Clube do Recife, uma equipe que sempre quando chega numa Série B do Campeonato Brasileiro, ela chega para brigar pelo menos nas 6 primeiras colocações, sempre vislumbrando o acesso. Dificilmente, nos últimos anos, percebemos um Sport que ficou numa 9ª colocação de uma Série B, num 13º lugar, escapando para não cair de uma 3ª divisão. A tradição do Sport é de cai no ano e no outro ano já tenta a recuperação, já tenta se reabilitar e chegar